Graça e Pai, amados. Hoje Deus tem uma palavra para mim, para você, através do nosso amado irmão evangelista Fernando. E espero que você ouça com a atenção que Deus quer falar para mim e para você. Amém? Irmão e evangelista Fernando, deixe Deus te usar, amado. Graça e paz, amados, como já foi falado pelo nosso amado irmão Josias, eu sou o evangelista Fernando, congrego em São Paulo, no Ministério Madureira. Sou filiado a esse ministério já há quase 15 anos, mais precisamente há 14 anos. E hoje estou aqui na casa do meu amado irmão e ele conversando comigo a respeito de um tema que nos relata a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, onde nos conta, nos relata a história de um homem chamado por Bom Samaritano. Mas eu quero dar a essa mensagem de alguns minutos, que eu vou, pela misericórdia de Deus e a ajuda do Espírito Santo, explanar essa passagem para os amados. Eu vou dar um título para essa mensagem: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Eu peço que os irmãos que nos assistem, ou que nos ouvem aqui nesse recinto, possam acompanhar comigo a leitura, porque eu vou usar alguns versículos como referência. A história é muito conhecida de todos nós, porque trata-se de um acidente, de um assalto a uma pessoa e depois de uma outra pessoa que o socorre. Mas por que então esse título, quem é o meu próximo? Vamos à leitura. A leitura nos relata o seguinte: e eis que se levantou um doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: que está escrito na lei, como leis? E este moço respondeu a Jesus, e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Glória a Deus. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Repita comigo: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Será que eu tenho convicção e certeza de quem é esse meu próximo? Vamos à leitura. Jesus respondendo lhe disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Vamos prestar atenção se a gente não está passando por alguém que está meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, ou seja, passou longe. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Diga comigo: íntima compaixão. É diferente de compaixão. É uma íntima compaixão. Amém? Amém. Glória a E Deus. aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida bem dele, e tudo o que te mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele, o doutor da lei, então, diz a Jesus:
E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus. Aleluia. Vai e faze da mesma maneira. Amém? Vamos repetir o último versículo do livro de Lucas, do capítulo 10, o versículo 37. Mas, acharam aí? Jesus lhe disse, vai e faze da mesma maneira. Amém? Amém. Soberano Deus, vem te amado Pai. Que diminua agora o homem, e que teu Espírito Santo tome posse da voz, da boca do pregador. Amém. E que nós possamos, papai, entender o que essa mensagem tem para mim e para os ouvintes, que vão, papai, visualizar essas mensagens, porque dentro desta parábola tem várias mensagens para mim, para você, para todos nós que aqui estamos. Amém? Amados, Jesus estava em uma região, em algum local, e aproximou-se dele um doutor da lei. Seria nos nossos dias hoje um professor de universidade, ou um professor de faculdade, ou mesmo um cientista. Uma pessoa estudada, culta, bem instruída e bem interessada também na salvação. E ele então se aproxima de Jesus e usa o termo bom mestre. Mestre quer dizer professor. Ele reconhece a princípio que Jesus é o professor dos professores, é o médico dos médicos, é Senhor por excelência e conhece até mesmo os nossos pensamentos. Então ele respeita Jesus e diz assim, bom mestre, que devo eu fazer para herdar a salvação? E Jesus então, conhecendo que a pergunta dele era capciosa, era com termos pejorativos, ou seja, perguntando uma coisa que todos já sabiam, porque Jesus já havia dito, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele sabia disso. E ele pergunta a Jesus, e Jesus responde o que está escrito na lei. Como é que você vê? Como é que você entende? E ele rapidamente, ele era estudado, ele tinha decorado e recitou assim para Jesus. E ele falou corretamente, o que é que Jesus disse para ele? Respondestes bem. Respondeste bem. E ele diz o que para Jesus? Porque quando ele diz aqui, acompanhe comigo, no versículo 27, Jesus pergunta para ele no versículo 26, e no versículo 27 ele vai responder para Jesus. Respondendo ele, disse, ele está dizendo a Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele respondeu corretamente para Jesus. Ele sabia o que deveria fazer. E então Jesus responde para ele o quê? E disse-lhe, respondeste bem, Jesus falando com ele, faze isto e viverás. Agora, Jesus manda que ele nessa tarde, nesse momento que você está acessando a esse vídeo, no momento em que você está visualizando essa mensagem, Jesus fala com você. Faça o mesmo. O mesmo o que, evangelista? O mesmo que Jesus pediu para o moço, está pedindo para mim e para você. Aleluia, glória a Jesus. Faça o mesmo. Porém, Jesus andava com quem? Com um professor de faculdade? Jesus andava com um professor de universidade? Não. Jesus andava com cientista? Jesus andava com pecadores, pescadores, enfermos, mancos, ressecados e endemoniados. Era esse tipo de pessoas que andavam com Jesus, mais os seus discípulos, que também não eram tão estudados assim, a não ser o caso de Mateus e alguns outros que tinham leitura.
E então quando aquele moço olha em volta de si, ele só viu pobre, só viu pescadores, só viu pessoas vestidas simplesmente. Então, como ele fazia parte de um outro grupo, de uma outra sociedade, de um outro regimento, ele pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? Ou seja, ele humilhou, ele desprezou não só a Jesus, como a todos aqueles que seguiam Jesus. Em outras palavras, ele quer dizer assim: eu sou estudado, eu tenho dinheiro, eu sou rico, vou andar com esses pobres. Não é assim que hoje em dia acontece na minha e na tua vida, meu amado? Muitas pessoas nos desprezam porque tem um carro, muitas pessoas nos desprezam porque tem um cargo, inclusive dentro dos ministérios. Agora, se você for uma pessoa de posses, você é abraçado. Você é acolhido. E Jesus, na sua onisciência, na sua sabedoria infinita, olhou para aquele moço rico e estudado, que estava desfazendo das pessoas que andavam com Jesus, quando ele diz assim: quem é o meu próximo, Jesus? Aí Jesus disse: senta aqui, ô meu jovem. Senta aqui, ô doutor da lei. Já que você conhece bem a lei, eu vou lhe contar uma historiazinha. E Jesus começa então a relatar a história de um homem que a Bíblia não diz o seu nome, mas diz que ele era um viajante. Era uma pessoa que estava saindo de Judá para entrar em Jerusalém, de Jericó para entrar em Jerusalém. E Jesus disse: olha, um certo homem, acompanha na sua Bíblia, para que você aprenda a ser humilde, porque hoje você pode ser um doutor da lei, mas amanhã você pode ser uma pessoa que foi assaltada, que tomou aí umas coronhadas e que você precise da ajuda. Era isso que Jesus queria passar para aquele moço rico e estudado. Jesus disse: olha, certo homem, andando de Jericó para Jerusalém, no caminho, na trajetória, eu e você não sabemos o que vai acontecer na minha e na tua trajetória, no nosso voltar para casa, no nosso ir para o trabalho, no nosso ir para a igreja, ou no nosso voltar da igreja. Nós vemos no noticiário aí vários casos que acontecem, grupos de pessoas que estão saindo da igreja e aparecem lá possessos e pegam o carro e jogam em cima e atropelam um monte. Aí Jesus disse: olha, um certo homem descia de Jericó para Jerusalém e foi assaltado. O despojaram, ou seja, roubaram tudo que ele tinha, ainda bateram nele e largaram ele lá quase morto. Aí passa por aquele lugar, quem? Um sacerdote. No nosso dia hoje, um pastor. E olha que esse passou de pé. Hoje a maioria passa de carro. Ah, tem um comando ali, ele já corta a volta, quer nem saber quem é. Eita, Jeová, fala, Jeová. Quer nem saber quem é. Eita, desse jeito. São os doutores da lei, conhecedores. Quer nem saber o que é. Muitas vezes estão andando irregularmente, é porque eu estou com o documento vencido do carro e mil desculpas. Igual esse moço. Quem é o meu próximo? Esses pobres aqui? Eu sou rico, sou fazendeiro, tenho gado, tenho posses. Aí Jesus disse: então vem cá. Descia um certo homem de Jericó para Jerusalém e no caminho aconteceu um imprevisto com ele, foi assaltado, caiu lá machucado e passou um sacerdote. E antes que os que estão me ouvindo façam dizer assim: olha, mas a lei ordenava que o pastor, o sacerdote não se aproximasse. E hoje, meu amado? E hoje o que é que te impede de socorrer aquele que está ferido? Às vezes não está ferido no corpo, mas está ferido na alma. Reflete. Glória a Deus, aleluia. Está ferido, às vezes, no sentimento. É forte, Jeová. Glória, é verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É forte. E Jesus então fala para aquele moço estudado. Passou o sacerdote, passou de largo. Passou também o levita, passou de largo. Você já passou de longe. Aí vinha lá um homem a cavalo. Depois você procura ler e depois estude, que você vai ver que ele vinha amontado a cavalo. E ele vê aquela situação e ele não tinha a obrigação de socorrer o próximo como nós, evangelistas, pastores, líderes, temos. Porque Jesus disse para mim e para você: ajudai uns aos outros a carregar a cruz. Quando ele tiver fortificado na fé, quando ele for suprido da necessidade que ele tem, cada pastor tem que conhecer a sua ovelha e saber qual é a necessidade da sua ovelha. Que muitas vezes não é a cesta básica, é 5 minutos de atenção.
Eita, glória. É 10 minutos para você ouvir a ele. É tua ovelha. E muitas vezes não, está sendo provado por Deus, está no vale, está sendo moído. Mas faça a sua parte. Façamos nós a nossa parte. Está em pecado, está no seu... Muitas vezes fala está em pecado. Façamos nós a nossa parte. E então aquele moço que a Bíblia o relata como bom samaritano, desce do seu animal. Hoje, não sei aqui, mas aonde eu moro, os carros são blindados, não é assim, ô pastorada? Carro blindado, por causa do assalto. Jesus está contigo, não? Eita, glória. Carro blindado e vidro fumê, que é pra de fora ninguém conhecer que é pastor porque tem dinheiro. Se tu tem, que Deus te deu. Agora se tu pegou errado, meu irmão. Eita, glória, é forte. Fala, papai. Mesmo porque Jesus disse, não levei alfoge, não levei 2 mudas de roupa quando for para pregar o evangelho. De graça recebeste, de graça dai. Mas vai falar isso para certos pastores aí. Só prega por tanto, tem que ter avião de primeira classe, hotel de primeira linha, 5 estrelas. Tem 5 estrelas no céu, Vasco. Lá tem mais de 5. Aleluia! E então, o bom samaritano desce do seu animal, faz os primeiros socorros naquele moço, passa-lhe azeite, dá-lhe um pouco de vinho, o coloca sobre a sua cavalgadura, ou seja, sobre o seu animal, e o leva até uma estalagem, ou seja, até uma vila mais próxima. E quando chega lá, ele observe na leitura que ele fica um pernoite, ele fica uma noite tomando conta da pessoa que ele socorreu. Hoje, às vezes, a gente não temos 5 minutos para perder com um irmão, com uma ovelha, para ouvir, para tentar amenizar o seu sofrimento ou para tentar ajudá-lo na medida do possível, porque às vezes a pessoa precisa de algo que eu não tenho, mas pelo menos eu faço a minha parte. E a minha parte não é passar de largo, a minha parte não é ignorar, porque passar de largo significa não tenho nada com isso. É ele e Deus, é você com Deus, ele não. É eu com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem conhece a Bíblia vai entender que lá em Mateus o mesmo Jesus diz, olha, não julgueis para que não seja julgado, e quando eu digo que é Deus, eu estou julgando. Eu sou advogado de acusação, sou juiz e também sentiu, né? Dou a sentença. Mas se nós continuarmos lendo lá no livro de Mateus, Jesus diz assim, olha, aquilo que vós gostaria que os outros fizessem para você, faça você primeiro para ele. Então se eu gostaria que um dia, após sofrer um acidente, ficar caído e todos passassem e olhassem para mim e rissem, que eu faça isso. Mas não é isso que acontece. Todo desempregado tem uma porta de emprego, todo desconsolado quer ser consolado, todo aflito quer ser socorrido. Então se um dia eu plantar um caroço de uma determinada fruta, vamos dizer assim, um caroço de pera, eu não vou colher uma melancia. Mesmo porque a melancia dá no chão e a pera dá na árvore. Aí Jesus está contando aí então a história para o doutor da lei, o moço estudado, o professor de faculdade. E quando o bom samaritano fica uma noite com a pessoa que ele não conhecia, não era seu parente, não era do mesmo ministério, não congregava na mesma congregação, não morava no mesmo bairro, porque o homem era viajante, a Bíblia não diz que ele estava indo de viagem. E o outro estava caído lá. Mesmo assim ele perdeu, atrasou a sua viagem, perdeu uma noite ali com ele. E mais importante que a gente temos que aprender, quem é o meu próximo, que é o título dessa mensagem. Após ficar a noite todinha tomando conta do ferido, junto com o hospedeiro, ou seja, com o dono da casa, no dia seguinte ele tem que partir, ele deixa alguma coisa em valores financeiros, dinheiro, para o moço e diz, olha, eu tenho que seguir viagem, só que eu retornarei por aqui. Talvez o trajeto de volta dele não fosse nem o mesmo caminho, porque hoje, nos nossos dias, nós temos que transportar caminhos para cá. Muitas vezes a gente fazemos um caminho para ir e outro para voltar. Mas ele se responsabilizou de quando ele voltasse, passaria lá
para que se o dono da casa, o hospedeiro, tivesse gasto mais com tratamento com aquela pessoa que ele socorreu, ele daria o dinheiro. Quantas vezes a gente já perdeu uma noite de sono com alguém que a gente não conhece? Eu estou acostumado a ver um pai e uma mãe está enfermo no leito e os filhos, a família se reúnem e fazem um revezamento. Olha, eu fico segunda, tu fica terça, tu fica quarta, mas ficam de má vontade porque acham que é uma responsabilidade. É um pouco mais que responsabilidade. É o amor que se você tiver, você faz com todo prazer. Agora, quando não há o amor, aí a pessoa só faz porque é meu pai, só faz porque se eu não fizer. E quando Jesus, explicando isso para esse moço, o hospedeiro fica responsável por aquele homem que foi assaltado e machucado. Agora, eu quero trazer à nossa mente o seguinte: quantas pessoas estão envolvidas na história que Jesus contou para o professor, para o moço lá, o doutor da lei? Era um cabo de anel no dedo, não era aliancinha dessa não, era um anel, ele era doutor da lei, ele conhecia toda a lei. E Jesus, para abrir a mente dele, para provar que ele era muito soberbo, e a soberba, a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, Deus exalta os humildes. Então vamos aprender a ser humilde. Então Jesus usa 4 personagens para explicar para aquele doutor da lei que o que permanece em tudo isso é o amor ao próximo. Por isso que eu dei o título à mensagem. Quem é o meu próximo? É somente os irmãos da Assembleia de Deus, Ministério Madureira? Quem é o meu próximo? Somente meus primos? Meus familiares? Quem é o meu próximo? Somente meus parentes? Quem é o meu próximo? Somente os meus vizinhos? Quem é o meu próximo? Somente o povo da minha comunidade? No ônibus eu não tenho próximo? No metrô eu não tenho próximo? No meu trabalho eu não tenho próximo? No mercado, na feira eu não tenho próximo? Quem é o meu próximo? Apenas uma reflexão. Quem você julga, ô amado pastor, ô amado líder? Quem você considera o seu próximo? Fala, Jeová, oh, glória. Quem para você é o seu próximo? Como classificamos os nossos próximos? Pelo emprego? Pela roupa que vestem? Pelo salário? Pelo dízimo? Pela oferta? Pela a propriedade? Se tem casa própria, paga aluguel? Se é apartamento ou casa térrea? Quem é o nosso próximo? Apenas uma reflexão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem é o meu próximo? Porque eu não sou diferente daquele moço, doutor da lei, estudado, que chegou até Jesus. Por quê? Reflita que ele olha para Jesus e diz: quem é meu próximo? Imagina ele olhando em volta dele assim, e um monte de pessoas numa situação de necessidade. Porque Jesus não disse: eu não vim para os sãos, não vim para os doentes, porque os sãos não necessitam de médicos. Então, na hora de Jesus, só tinha pessoas necessitadas. Aí chegou uma pessoa agora que é doutor da lei, anel no dedo, e agora ele vai perguntar para quem? Para Jesus, o que deveria fazer. Jesus entra com a escritura. O que é que você lê e o que é que você entende? Ele recitou. Jesus disse: então está fácil. Está fácil para você. Faça isso. Ele disse: mas quem é o meu próximo? E Jesus, no final, o moço fica em segurança. O samaritano ainda ajudou financeiramente para que ele fosse cuidado. E Jesus então usa 4 pessoas para mostrar para o doutor da lei, ou ensinar, ajudá-lo a achar o seu próximo. Primeiro personagem, quem é? O homem assaltado. Pode ler que Jesus disse: certo homem. Segundo personagem, o sacerdote. Olha aí os pastores hoje em dia. Terceiro, os levitas, os cantores gospel. Cantor e gospel. Alô? Quando está lá em cima na fama, é carro blindado, segurança para tudo que é lado e não canta mais em qualquer igreja. É somente em templo. É desse jeito. E tem um cachê
determinado pelo seu agenciador, ou seja, o empresário, não é mais comigo, é com o empresário. O cantor, meu empresário é fulano, ó, tá no telefone. Quarto personagem, quem é? Primeiro o homem assaltado, segundo o pastor, que passou de largo, terceiro o levita, quarto o bom samaritano, e vai entrar o quinto, são 5 ministérios, pastor. Entra o quinto homem. Quem é o quinto homem? É o dono da hospedagem. Quantos você já hospedou na sua casa, Jeová? Quantos você já hospedou na sua casa? Glória a Deus. O hospedeiro não tinha nada a ver com isso, ele também não era dono de... Ele não conhecia também o rapaz. Aleluia. Então Jesus usa 5 para trazer um alargamento de mente, de conhecimento para o doutor da lei. Era doutor. Jesus conta essa história. Olha, um foi assaltado, o pastor passou de largo, o levita passou de largo, aí vem o bom samaritano, leva ele até a estalagem, fica uma noite com ele na estalagem e depois vai embora, mas o rapaz foi em segurança. E hoje, quantos tenho socorrido? No mundo espiritual, ou mesmo no mundo material, ou mesmo no mundo psicológico, tem pessoas que estão desorientadas e eu e você estamos aqui para quê? Quem foi que te colocou neste cargo, pastores amados? Se foi Jesus, ele disse assim, ó: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, vos nomeei e vos enviei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Agora, uma coisa é eu ser chamado por Deus, outra coisa é eu ser colocado pelo homem. Quando eu sou chamado por Deus, eu tenho íntima compaixão, que foi o que aconteceu com o homem que passava, o viajante passava a cavalo. Íntima compaixão. Compaixão é olhar e dizer assim, tadinho. Foi o quê, hein? Não é assim que eu vejo muitos crentes fazer? Baixa só 4 dedos do vídeo e fala o quê? Foi atropelamento ou assalto à mão armada? Aí ele sobe de novo o vidro, ai, pra que te quero? Tem uns que são tão rápidos que compram um carro que só tem 2 pedal. É o chamado de dramático, que é para não ter trabalho de trocar marcha. Só maneira assim, foi assalto ou atropelamento? E vai embora. Aí Jesus, após contar toda a história para o doutor da lei, ele pergunta para o doutor da lei. Quem pode ler junto comigo? Jesus pergunta para o doutor da lei assim, quem você acha que foi o próximo daquele moço que estava caído? Qual foi a resposta do doutor da lei para Jesus? Se você ler na Bíblia, meu amado ouvinte, meus amados irmãos, vocês vão encontrar. Vamos ler? Para não ficar nas minhas palavras? Quem pode ler aí? Pode ler, pastor. Tem 1 minuto só? Então Jesus, quando pergunta para ele assim, quem é o próximo dele? Aí o moço vai dizer assim, é claro, ô Jesus, que é o mestre, aquele que o socorreu. Aí Jesus disse para mim, disse para você que está nos assistindo, então faça o mesmo, socorra os feridos, que Deus Jeová nos ajude, vos abençoe e que fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Soberano Deus, bendito e amado Pai. Eu te louvo, Pai, eu te louvo, Pai, porque me capacitaste, Papai, Aleluia, glória a Jesus. pela unção do Teu Espírito, Aleluia. para trazer, Papai, essa mensagem. Talvez muitas pessoas não vão, Papai, visualizar, muitos não vão entender. Aleluia. Muitos vão me chamar, Papai, de arrogante, prepotente. Mas, Papai, Tu não usasse esse Teu servo, irmão Josias, tanto tempo insistindo comigo. Muitas vezes Tu sabes onde eu estava, mas ele me ligava, me mandava uma mensagem e eu atendia, Papai. Aleluia, glória. E tinha feito para ele essa promessa, esse voto, Papai, Aleluia. de gravar. Tem muitas outras mensagens, Papai, mas nessa data, nesse momento, foi essa que Teu Espírito Santo me capacitou para explicar. Eu creio, Papai, que ela tem um endereço certo, ela tem um alvo a ser atingido e o melhor de tudo, Papai, tem um carteiro que não erra o endereço. Aleluia. O nome dele é Glória Espírito a Santo. Deus. Amém. Deixa eu orar e falar, não vou falar nisso. Oh, glória. Aleluia.